Graça e paz, meus amados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E os 4 pilares da igreja: doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. O partir do pão. José, quando estava no Egito, pouco antes da sua morte, ele fez os seus irmãos jurarem que não sepultariam no Egito, mas que levaria os seus ossos para sepultar em Canaã. O povo de Israel ficou cerca de 430 anos no Egito, e depois saíram do Egito, foram para o deserto, e caminharam durante 40 anos no deserto até chegarem na Canaã prometida a Deus, por Deus ao povo de Israel. E somente quando lá chegaram é que sepultaram o corpo de José. O corpo de José, para o povo de Israel, era um lembrete para eles de que, enquanto eles não sepultassem o seu corpo, eles estariam ainda fora da Canaã terrestre. Cristo, antes de voltar aos céus, ele fez uma promessa para a igreja de Cristo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele disse que iria preparar um lugar para nós e depois voltaria para nos levar para si, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos juntos. Mas enquanto estivéssemos aqui, nós precisaríamos sempre, o tempo todo, lembrar dele. E essa lembrança dele é feita através da mesa do Senhor, o partir do pão, a santa ceia do Senhor. Todos os momentos em que nos sentamos em torno da ceia, da mesa do Senhor, para celebrarmos este momento, nós estamos lembrando da morte e ressurreição de Cristo e lembrando também que ainda não estamos na nossa Canaã celestial. Ainda estamos caminhando para um dia tomar posse dela. Assim como os ossos de Moisés, de José, estava para o povo de Israel, assim a Santa Ceia está para a Igreja de Cristo, até que ele venha. Sou o pastor Aías Miranda e o meu objetivo é passar para você um pouco do pouco que sei da Palavra de Deus. Hoje continuaremos o estudo do tópico número 4 da lição número 2 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O tema da lição é a natureza humana. O texto base da lição se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 10. Convido você a pegar a sua Bíblia, a sua revista, e estaremos lendo a palavra de Deus. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Estaremos estudando hoje, então, o tópico 4, a natureza teológica, que é o Espírito. Gostaria de lembrar dois fatos, dois assuntos que estudamos na aula passada. Um deles é sobre o Espírito. Eu falei que existe o Espírito de Deus e que é diferente do Espírito Santo de Deus e que é diferente do Espírito humano. É bom nós termos esse conhecimento para não confundirmos, quando estivermos lendo a palavra de Deus,
ouvindo algum assunto a respeito deste fato. Espírito de Deus é um, Espírito Santo de Deus é outro, Espírito humano é outro, e nós vamos citar um quarto espírito, que é o espírito mundano ou do mundo. Não iremos tecer comentários sobre esse espírito agora, mas no futuro breve estaremos falando sobre esse espírito mundano. Lembrando também que o nosso Deus é um Deus triuno, formado pela pessoa do Pai, pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, né? Tricotomia. E assim como Deus é um Deus tricotômico, ele também criou o homem desta mesma natureza, um ser tricotômico. O homem é composto de corpo, composto de alma e composto de espírito, formando assim as três partes indivisíveis enquanto o homem estiver vivo. Após a sua morte, cada um irá para um local diferente. O segundo fato que gostaria de lembrar da aula passada é que Deus primeiro criou o corpo do homem e depois pôs no corpo do homem o espírito humano. Existe uma lei espiritual criada por Deus que diz o seguinte: o corpo volta ao pó de onde veio e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. É importante, muito importante lembrarmos disso. Primeiramente, Deus criou o homem e depois criou o espírito no homem. E quando o homem ele morre, ele desce à sepultura, automaticamente o espírito que está nele, o espírito humano, ele retorna para Deus que o deu. Não pode, de jeito algum, o espírito de uma pessoa que morreu ficar vagando. Eu falei isso na aula passada e vou repetir. Não pode, após a morte do homem, o seu espírito ficar vagando, atormentando outras pessoas ou até entrar em outras pessoas. Deus criou um espírito para cada ser humano. E após a sua morte, esse espírito volta a Deus que o deu. Nós estaremos falando um pouco mais a respeito do espírito. Hoje estaremos falando sobre as funções do espírito. A palavra de Deus nos mostra várias citações falando a respeito do espírito do homem e suas funções. O espírito pode perturbar-se, em Gênesis capítulo 41, versículo 8, e Daniel capítulo 2, versículo 1. Também pode angustiar-se, Jó 21, versículo 4, Salmo 143, versículo 4 e João capítulo 13, versículo 21. Por outro lado, ele pode alegrar-se, Lucas 1, versículo 47. Destas afirmações podemos deduzir que o Espírito sente emoções. O Senhor Jesus Cristo, entristecido pela incredulidade dos judeus, suspirou profundamente em seu espírito, Marcos capítulo 8, versículo 12. E quando Paulo esperava por Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Atos 17, versículo 16. Vemos também que a palavra de Deus fala de um espírito atribulado. 1 Samuel 1, versículo 15. Fala também de um espírito desgostoso. 1 Reis 21, versículo 5. Isaías escreveu de um espírito triste, Isaías 54, versículo 6, e Deus aprecia e não desprezará o espírito quebrantado, Salmos 51, versículo 17. Além de sentir emoções, descobrimos ainda que o espírito é dotado de inteligência, pois ele investiga, Salmos 77, versículo 6. O espírito conhece tudo que pertence ao homem, e isto é sua natureza, seus pensamentos e seus propósitos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que estaremos lendo também esse texto posteriormente. O espírito do cristão. A salvação de um pecador é um verdadeiro milagre.
O pecador não busca a Deus, é Deus quem o busca e salva. É uma obra divina, obra esta que a Bíblia chama de novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está. Da mesma forma, argumenta o apóstolo, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Mas nós que somos salvos, não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que provém de Deus. E, consequentemente, podemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, que já estaremos lendo esse texto. O nosso espírito recebe comunicações de Deus e dá-nos conhecimento das coisas espirituais e divinas. Coisas estas que o incrédulo não conhece, nem pode conhecer. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8 ao 14, estaremos fazendo esta leitura. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ainda em Romanos, aprendemos que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos fazer também essa leitura, Romanos capítulo 8, versículo 16. Diz o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, para confirmar o que falamos. De sorte que o espírito do cristão capacita-o a ter não só conhecimento das coisas de Deus, mas também comunhão com ele. Eu falei um dia desses sobre a guerra que existe entre a nossa carne e o nosso espírito, e estaremos falando um pouquinho mais a respeito desse texto, desse assunto. E leremos o texto de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 16 ao versículo 26. Convido você a abrir sua Bíblia nesse texto para estarmos falando um pouquinho, conhecendo um pouquinho mais a respeito desse assunto. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 26. Leamos. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Há, porém, perigos para o espírito do cristão. Já notamos como o corpo e a alma do salvo ainda sofrem as consequências do pecado. E agora veremos que com o espírito não é diferente. Ele também pode ser impedido de exercer a sua verdadeira função. O nosso espírito, falando agora da pessoa salva, pode manter comunhão com Deus e dar-nos conhecimento das coisas divinas, mas a carne cobiça contra o espírito. A carne, nesse contexto que lemos de Gálatas 5, 16 a 26, ela não se refere ao nosso corpo, mas sim àquela natureza perversa e pecaminosa que está em cada um do ser humano. Romanos capítulo 8, versículo 8 e 9, fala sobre isso que nós já lemos. Ela controla o homem natural e quer controlar também o cristão. Isso dá origem a uma luta sem tréguas. Por um lado, a carne querendo levar-nos ao pecado e, por outro lado, o Espírito Santo operando em nosso espírito, querendo levar-nos à comunhão com Deus. Graças a Deus que não precisamos viver escravizados pela carne, pois aquele que anda no Espírito não cumprirá a concupiscência da carne, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Temos chegado aqui ao final dessa lição sobre o Espírito. E na semana que vem estaremos falando sobre o futuro do espírito humano. Nós falamos sobre o futuro do corpo, falamos sobre o futuro da alma e na próxima aula estaremos falando sobre o futuro do espírito. Após a morte do homem, o que acontece com o espírito humano? Ele vai ao Pai, mas termina ali? Acaba ali? Ou tem mais alguma coisa além disso? Então, na próxima aula estaremos sabendo sobre o futuro do espírito humano. Que o Senhor nos abençoe. Amém.